Agora nós vamos falar para a exposição indireta. Quem que é a exposição? Quem que está em exposição indireta? Quais os trabalhadores que estão em exposição indireta? São aqueles trabalhadores que circulam no entorno de áreas onde estão sendo aplicados esses produtos, ou são aqueles trabalhadores que vão entrar nas áreas onde foram aplicados esses produtos após seu intervalo de reentrada, né, que vão entrar nessa área. Então, a exposição direta são aqueles trabalhadores que não manipulam diretamente os agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins, mas circulam e desempenham suas atividades de trabalho em áreas vizinhas ao local onde se faz a manipulação de agrotóxicos em qualquer das etapas: armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte, descontaminação de equipamentos e vestimentos. Ou seja, né, onde são executadas qualquer uma das etapas de exposição direta, mas ele não faz a exposição direta, ele simplesmente circula e desempenha suas atividades em áreas vizinhas onde são executada atividade de exposição direta. Então, esses trabalhadores estão numa exposição direta. Ou ainda, os que desempenham atividade de trabalho em áreas recém-tratadas. Recém-tratadas, mas que ele entrou após o intervalo de reentrada. Não durante o intervalo, após. Então, ele está numa exposição indireta. Além disso, o transporte e o armazenamento de embalagens lacradas e não violadas são considerados como exposição indireta. Ou seja, então nós temos uma divisão aí, o armazenamento e transporte. Quando a embalagem está lacrada e não violada, ou seja, não foi aberta, esse trabalhador está numa exposição indireta e não numa exposição direta. Caso a embalagem já tenha sido aberta, né, e violada, essa exposição passa a ser direta e não mais indireta. Então, nós dividimos o transporte e o armazenamento em dois tipos. Nós temos o armazenamento e transporte, que é a exposição direta, então nós temos o armazenamento e transporte, que é a exposição indireta. Por quê? Aqueles trabalhadores que estão na exposição indireta não vão ter aquela capacitação contra risco, contra a prevenção de acidentes, eles simplesmente é obrigatório para eles, a medida de segurança, o fornecimento de informações sobre o uso de agrotóxicos, né, de aditivos, adjuvantes e produtos afins, abordando os seguintes aspectos: área tratada, descrição das características da área, localização, do tipo de aplicação a ser feita, nome comercial do produto utilizado, classificação toxicológica, aquela que eu mostrei para vocês, aquelas 4 classificações toxicológicas, vermelha, amarela, azul e verde, né? Data e hora da aplicação, né? Intervalo de reentrada, que isso vai estar lá na placa, intervalo de segurança, período de carência, medida de proteção necessária à exposição direta e indireta e medidas a serem adotadas em caso de intoxicação. Então, os trabalhadores que exercem a exposição indireta vão receber essas informações, tá? Eles não vão ter aquela capacitação que nós falamos lá, e sim vão simplesmente receber essas informações, né, conforme está colocado aqui para vocês. Aplicação de agrotóxico, né, com utilização de atomizador mecanizado. Esse é um implemento agrícola, tá, que utiliza para fazer aplicação de agrotóxico e somente pode ser realizado por meio de máquina com cabine fechada, exceto para as culturas em parreiras. O que é cultura em parreira? Uva, maracujá, chuchu, né, que são culturas em parreiras. Por quê? Não tem jeito do trator agrícola que vai puxar esse equipamento agrícola, esse implemento agrícola, por baixo da parreira, né, por causa da sua altura. E esse tipo de
de implemento, ele é muito utilizado na fruticultura, tá? Para fazer aplicação de agrotóxicos. O que o atomizador mecanizado faz? Que, quando acoplado a um trator, realiza a operação de pulverização de agrotóxicos a fim nutriente, por força de uma corrente de ar de grande velocidade. Ele quebra as partículas do líquido, seja ele agrotóxico, produto afim, né? E quebra essas partículas e transforma numa névoa. Ele faz esse tipo de aplicação que vocês estão vendo aí, tá? Ele transforma numa névoa. E essa névoa, com a deriva, comumente encharca o trabalhador que está fazendo, ou seja, o trabalhador que está fazendo essa aplicação. Por que está fazendo essa aplicação? Porque ele está operando o trator agrícola que faz o trabalho, né, de puxar esse implemento agrícola. Então, esse tipo de equipamento só pode ser utilizado em trator de cabine ou cabina fechada, né? Só pode ser utilizado em trator cabina fechada. Esse exemplo que vocês estão vendo aí não pode mais ser utilizado com esse tipo de implemento agrícola. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o armazenamento desses produtos. O armazenamento, né, ou as edificações destinadas ao armazenamento de agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins devem ter paredes e cobertura resistentes, ter acesso restrito aos trabalhadores devidamente capacitados a manusear os referidos produtos, ou seja, o trabalhador que está na exposição direta, que vai manusear esses produtos. Possuir ventilação, comunicando-se exclusivamente com o exterior e dotada de proteção que não permita o acesso de animais. As janelas, né, ou outros locais de ventilação têm que ser dotados de tela para que não permita o acesso de animais, passarinhos principalmente. Ter fixada placa ou cartaz com símbolos de perigo, possibilitar a limpeza e descontaminação. Em ter o piso tem que possibilitar a limpeza e descontaminação, ou seja, o piso tem que possuir canaletas para que, caso haja vazamento de agrotóxico líquido, ele possa ser retirado dessa edificação onde está armazenado o agrotóxico. Está situada a mais de 15 metros das habitações e locais onde são conservados ou consumidos alimentos, medicamentos ou outros materiais. Ou seja, qualquer outra edificação tem que estar a mais de 15 metros do armazém, né, onde está, da edificação onde está sendo armazenado o agrotóxico, aditivo, adjuvantes e produtos afins. Qualquer outra edificação não pode estar a menos de 15 metros dessa edificação onde está armazenado esses produtos. Além disso, o armazenamento deve obedecer às normas da legislação vigente, às especificações do fabricante, constando do rótulo e bula, e as seguintes recomendações básicas, muito importantes. A embalagem deve ser colocada sobre estrados, evitando-se o contato com o piso e mantendo-se a pilha estável e afastada da parede, do teto, ou nos armários do que trata o subitem 31.716 da NR31. Ou seja, também é permitido o armazenamento de agrotóxicos em armários próprios para isso, até uma determinada quantidade que nós vamos ver daqui para frente. Além disso, a outra recomendação básica: os produtos inflamáveis devem ser mantidos em local ventilado, protegido contra centelha e outras fontes de combustão. Por quê, pessoal? Tem alguns tipos de agrotóxicos que são inflamáveis. Além de ser tóxico, também é inflamável. Então, ele tem que ser mantido dentro dessa edificação de armazenamento, mas separado dos outros agrotóxicos que não são inflamáveis e em locais especiais onde ele seja ventilado, protegido contra centelha e outra fonte de combustão. Aqui um exemplo do armazenamento
né, de agrotóxicos, né? Então, as embalagens são as bombonas, são os tambores, quer dizer, desculpe, eles estão sobre os estrados, afastados das paredes, no mínimo 50 centímetros, tá? Para poder circular a ventilação, tá? Que vocês veem, a área de ventilação, ela tem que ser telada para evitar a entrada de animais. Continuando aquilo que eu falei para você, os armários, onde você pode armazenar o agrotóxico até o limite de 100 litros ou 100 quilos, ou a somatória de litros e quilos, considerados conjuntamente. Em armários exclusivos para armazenamento de agrotóxicos, trancados, abrigados do sol, intempéries, né? Chuva, vento, confeccionar de material resistente que permita a higienização e não propicia propaganda de chamas. Então, tem que ser armários metálicos, né, pessoal? Para evitar que permite a higienização e evite a propagação de chamas. Localizado fora de moradias, áreas de vivências e área administrativa. Áreas de vivência nós vamos falar daqui a pouquinho e vocês vão ver o que é as áreas de vivência. Respeitadas as linhas B e D do subitem 3174 e obedecidos os seguintes requisitos. Mas vamos ver a linha B e D que a gente fugiu da nossa memória no momento, né? A linha B e D, né? Que nós temos aqui, a linha B, ter acesso restrito aos trabalhadores devidamente capacitados a manusear os referidos produtos e a linha D, ter fixado placa ou cartaz com símbolo de perigo. Então, nossos armários têm que atender esses dois requisitos. Quem vai tirar o agrotóxico, colocar o agrotóxico dentro do armário é um trabalhador que está numa exposição direta e tem que ser devidamente capacitado. E tem que ter placa ou cartaz com símbolo de perigo na porta desse armário. Além disso, os armários têm que ter, não pode estar localizado em meio de passagem de pessoas ou veículos, como também não guardar produtos químicos incompatíveis junto em um mesmo armário. Se o produto A e o produto B não pode ter interação entre os dois produtos, se houver vazamento, eles não podem estar no mesmo armário. Estar fixado em paredes ou piso de forma a evitar o risco de tombamento. Aqui, pessoal, o exemplo dos armários, né, para armazenamento de agrotóxicos até 100 litros ou até 100 quilos, tá? Então, esses são o tipo de armário que é usado para esse armazenamento de agrotóxicos.